Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19, versículo 21, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. A palavra diz assim: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o levantarei. Ele, porém, falava do santuário do seu corpo, pois nós somos santuário do Deus vivo. Em João capítulo 2, encontramos primeiramente o caso da transformação de água em vinho. Então, o de tratar com o templo, em João 2, 12 e 22. Porque o tratar com o templo segue a transformação da morte em vida. Isso mostra que a vida destina-se ao templo de Deus. A vida é para a edificação de Deus. Agora, no tratar com o templo, encontramos o objetivo, o propósito da vida, isto é, edificar a casa de Deus. O Senhor Jesus disse aos seus oponentes que, se eles destruíssem esse templo, ele o levantaria novamente em 3 dias. O Senhor dizia: vocês podem matar-me, podem matar meu corpo na cruz, porém eu o levantarei em 3 dias. O corpo físico de Jesus foi destruído na cruz pelos judeus. Quando se tornou carne, Cristo vestiu um corpo físico. Em João, capítulo 1, versículo 14, somos claramente informados de que o seu corpo físico era um tabernáculo. De acordo com o capítulo 2 desse evangelho, era também o templo. Uma vez que Satanás percebia que o corpo físico de Jesus era a habitação de Deus na terra, esforçou-se ao máximo para destruir esse corpo. E ele o fez na cruz, por intermédio dos judeus. Após Satanás ter destruído o corpo físico do Senhor na cruz, esse corpo foi colocado no túmulo e lá descansou. Quando ressuscitou, ele mesmo ressuscitou seu corpo morto e sepultado. O corpo de Jesus, que foi destruído na cruz, era pequeno e fraco. O corpo de Cristo em ressurreição é enorme e poderoso. Depois da ressurreição do Senhor, seu corpo, isto é, o templo, foi engrandecido numa escala muito maior. O corpo que o inimigo destruiu pela crucificação era meramente o corpo de Jesus. O que foi levantado pelo Senhor em ressurreição era não somente o seu próprio corpo, mas também todos os que estão a Ele, unidos pela fé. Uma vez que uma igreja tenha sido danificada e destruída, você pode ter certeza de que em ressurreição ela se tornará até mesmo maior do que era originalmente. O Senhor Jesus é sempre mais prevalecente que o inimigo. Não fica amedrontado pelo trabalho de Satanás, pelo ataque. Muitas vezes não há necessidade alguma de orarmos tão desesperadamente. Fique em paz. Não fique aterrorizado pela atividade de Satanás. Quando o Senhor Jesus soube que os judeus estavam tentando destruí-lo, ele não orou: ó Pai, mata todos esses judeus. Pai, salva-me e protege-me. Em vez de orar dessa forma, ele parecia dizer-lhes: faça o melhor para matar-me. Tenha certeza de que, após me matarem, terei uma oportunidade para expandir. Ninguém pode impedir o propósito do Senhor. Quanto mais o inimigo tenta fazer, mais ele proporciona ao Senhor a oportunidade de realizar algo mais. Tudo que o Senhor faz está sempre em ressurreição. O Senhor edifica o templo em 3 dias, significando que Ele o edifica em ressurreição. Assim como frequentemente nos desafiarão a fim de verem quais milagres podemos fazer. Não devemos ser tentados a realizar milagres. Precisamos seguir o Senhor Jesus e deixarmos-nos ser levados à morte. Então, Cristo será manifestado em ressurreição. Esse é o milagre, o sinal necessário na edificação da igreja. O único sinal para a edificação da igreja é a vida em ressurreição. Hoje estamos dentro dos 3 dias, pois o Senhor trabalha para a edificação do seu corpo, sob o processo de ressurreição. Uma grande parte desse corpo já foi erguida, porém ainda existem alguns de seus membros que ainda não foram. Sendo assim, o corpo do Senhor ainda está no processo de ressurreição.
até em você mesmo, apenas uma parte foi transformada. O que quer dizer que somente uma parte foi ressuscitada. O Senhor continua a trabalhar em você pelo processo de transformação. Você está ainda no processo de ressurreição. A igreja hoje ainda está no processo dos 3 dias de ressurreição de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É impactante a coerência da Bíblia Sagrada. O Espírito Santo de Deus colocou a ordem da Bíblia, a ordem de todos os livros da Bíblia, os fatos espirituais, desde os milagres clássicos e maravilhosos que Cristo operou, as epístolas dos apóstolos, o último livro da Bíblia, Apocalipse, tudo está numa sintonia perfeita, numa harmonia perfeita. É o que nós encontramos no Evangelho de João capítulo 2, que o Senhor Jesus transforma água em vinho, mostrando a realidade de transformação que Ele está fazendo na vida de cada um de nós, por meio da sua morte poderosa, que mata o germe do velho homem em nós, as impurezas, e que infunde em nós, transmite para dentro de nós a vida nova do novo homem em ressurreição, que é o próprio Cristo. Então esse milagre, ele vem em primeiro lugar, intencionalmente, pelo Espírito Santo de Deus, colocado ali, calculadamente. Logo em seguida, o Senhor Jesus fala que Ele destruiria o templo em um dia e o levantaria em 3 dias. Muitos confundiram pensando que o Senhor Jesus estava falando do templo em Jerusalém, o templo físico. Não, Ele estava falando do seu corpo físico. Sendo assim, Ele mostra claramente que o objetivo da sua morte na cruz e da sua vida em ressurreição é para a edificação de cada membro do seu corpo, de cada um de nós. Aí está o objetivo da vida de Cristo, que é edificar o templo de Deus. Então podemos dizer que ainda nós estamos nos 3 dias da ressurreição do corpo de Cristo. Significa que ainda não estamos plenos da vida de ressurreição. Ainda não fomos ressuscitados em cada parte do nosso ser. Ainda existe em nós elemento da velha criação, principalmente o nosso corpo físico. Mas a vida está trabalhando de dentro para fora. O Senhor primeiro regenerou o nosso espírito. O nosso espírito foi ressuscitado, vivificado. Agora a nossa alma está sendo transformada. Tem que ser transformada em água e vinho. A nossa mente, vontade e emoção precisa ser saturada pela vida de ressurreição de Cristo. Quanto mais ganharmos da vida de Cristo, mais somos edificados. E mais a casa de Deus cresce e aparece. E assim o Senhor continua se expandindo. O inimigo ataca a obra de Deus. O inimigo ataca o plano de Deus, querendo impedi-lo, querendo obstruí-lo, mas não consegue. Quanto mais ataque contra a igreja, mais dá oportunidade para Deus trabalhar em nós, na sua igreja, de tirá-la das cinzas. Hoje, nós estamos vivendo um momento que parece que as igrejas estão nas cinzas. Parece que nós estamos sufocados. Mas, com certeza, Deus não perde. Lutar contra Deus é perca de tempo. Só dá mais oportunidade de Ele acelerar mais ainda o seu plano, acelerar mais a sua obra em cada um de nós e assim finalmente voltar. Esse é o anelo do Senhor. Então não fique amedrontado, irmão. Não fique desesperado. Fique em paz com teu Deus, sabendo de que cada situação que você está passando simplesmente vai dar oportunidade para Deus expandir mais a vida dele em você. Você, espiritualmente, você vai se expandir. Você vai ficar maior em Cristo, mais forte, mais revitalizado. Precisamos conhecer a vontade de Deus e dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso saber dessas coisas. Não só conhecê-la intelectualmente, em minha mente, mas que eu preciso ter o discernimento espiritual. Porque você ainda está nos 3 dias de ressurreição. Você ainda não foi ressuscitado plenamente. Você não foi transformado ainda plenamente. Você ainda não foi vivificado. Você está num lindo processo. Você está nas mãos do oleiro. O próprio Deus está com as mãos sobre você e você está nas mãos desse Deus. Ele está movendo, Ele está trabalhando, Ele está cooperando. Mas certamente o Senhor está levantando os seus eleitos, os seus escolhidos. E certamente o Senhor terá a sua edificação. É o próprio Senhor se expandindo na igreja, se mostrando na igreja e se exibindo a sua pessoa
gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu paro por aqui. A paz gloriosa do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.